Em um vídeo gravado há alguns meses atrás, mas que foi publicado na semana passada, o Sergey falou que é possível escutar pensamentos. E aí, como eu não podia deixar um espaço muito grande e essa angústia no coração de vocês, a gente gravou, alguns meses depois, um vídeo dele falando sobre isso. Que os pensamentos passam na nossa cabeça e não necessariamente são os nossos pensamentos. Eles passam e a gente tem que julgar se aquilo é nosso mesmo, se aquilo serve pra gente ou não. E mais do que isso, como todo exercício de criatividade, mesmo que você seja a pessoa que esteja escutando o pensamento dos outros, o não julgar. A criatividade precisa que a gente não julgue tudo para que depois a gente possa fazer um apanhado do repertório e das informações que a gente tem para que a gente possa criar novas coisas. Mas de uma forma muito mais aprofundada e muito melhor, e de quem viveu isso, o cara que aprende dormindo, lê pensamentos dos outros, não fique com medo dele, siga esse cara que ele é sensacional, Sergey Fortes. Olá, tudo bem? Pense, e se você pudesse ouvir o que os outros estão pensando? O Pense em Si já trabalhou com esse tema numa edição anterior. Várias pessoas conjecturando o que passaria com eles se tivessem ouvido o que os outros pensam. Opiniões muito interessantes. Nesse vídeo eu quero colocar uma experiência pessoal. Eu passei por essa experiência há cerca de 10 anos. Em 2 meses fiquei ouvindo o que todo mundo pensava. Não sei se vocês lembram de um filme, uma comédia do Mel Gibson, O que as Mulheres Gostam. Lá ele passou a ouvir tudo que as mulheres pensavam. No meu caso eu ouvia o de todo mundo. Mas não foi nada simples, foi algo para mim muito dramático. Eu entendo hoje, olhando para trás, como uma sacudida que a vida me deu para tomar pé um pouquinho melhor da realidade e perder algumas inocências. Foi muito difícil naqueles 2 meses, como no filme não teve um evento específico que gerou o fato de eu começar a ouvir o pensamento dos outros, como também cessou de uma hora para outra. Mas foram 2 meses seguidos, o tempo inteiro, de manhã, tarde e noite, eu ouvia o que todo mundo pensava. Então, a gente passou por muitas situações que gera alguns conflitos e reflexões internas. Então, por exemplo, num trabalho, numa relação de trabalho, numa reunião com umas 10 pessoas numa mesa, eu conversando com o cliente logo à frente, eu comecei de repente a ouvir alguém falando, reclamando do que aquela pessoa estava falando para mim. Como é que ele tem coragem de falar aquilo, está mentindo e tentando enganá-lo? Aí eu olhei para o lado e vi a pessoa calada. E comecei a perceber que eu estava ouvindo o pensamento dele, né? E eu começava a ficar com o olho meio... Nesses 2 meses, depois eu fui perguntando para vários colegas, a gente fica com o olho meio divagando para o lado, a gente não está mais olhando no olho do outro, porque está mais prestando atenção nos pensamentos que estão em volta do que na pessoa que está falando perto de você. Mas é dramático às vezes a gente perceber o que os outros estão pensando. Certa vez eu estava trabalhando em 2 salas, eu trabalhava numa sala com 2 outros colegas, na outra sala tinha várias outras pessoas. E de repente eu comecei a ouvir uma pessoa que estava na outra sala pensando, maquinando como é que ia me convencer a demitir uma terceira pessoa. Fiquei naquilo ali entretido uns 20 minutos, até que os 2 colegas que estavam trabalhando na minha sala saíram e eu ouvi a outra pessoa pensando, é a minha chance. Ela entra e conta toda aquela historinha que eu estava ouvindo antes. E a minha reação, eu não sabia o que fazer, simplesmente agradeci e despedi e ainda ouvi o pensamento dela ao sair da sala, pensando assim, mas cara maluco, eu contei esse monte de coisa horrorosa e ele reagiu com tanta naturalidade, sem praticamente não externou nenhuma preocupação com aquilo que eu estava falando. Mas eu não sabia, na verdade, como me comportar com as outras pessoas pelo fato de estar ouvindo o pensamento delas. E não tinha coragem até de contar para elas que eu estava ouvindo o que elas estavam pensando. Isso se deu, e o pensamento não era uma coisa só de quem estava por perto.
ou com quem eu estava interagindo. Então, mesmo no meio do Eixão, que é uma avenida importante aqui de Brasília, eu dirigindo o carro sozinho, se eu pensava em alguma pessoa, eu ouvia o que ela estava pensando e sentia as emoções que ela estava tendo naquele momento. Então, para mim, muitas vezes isso fez com que eu chorasse muito ao longo desses 2 meses. Não foi fácil e, de repente, parou sem muita explicação. 10 anos depois, quer dizer, mais ou menos no final do ano passado, eu comecei a sentir isso de novo. Mas bem menos assintoso, né? Bem menos ostensivo. E de uma forma muito mais madura para encarar. Os colegas do trabalho já sabem, já se preocupavam um pouquinho por eu ficar ouvindo o que eles estavam pensando, eu antecipava alguns assuntos, mas eles já estão bem mais tranquilos com isso porque é uma questão de maturidade, então a gente tem que se preparar. Hoje em dia eu já aprendi até, de certa forma, a poder ensinar, porque eu entendo que todos nós temos a capacidade de desenvolver a telepatia. E a telepatia não é só ouvir o que o outro está pensando, é transmitir o nosso pensamento, mas também sentir as emoções do outro. E todos nós podemos desenvolver isso. Mas eu só ensinaria hoje, preparando previamente as pessoas a como lidar com isso. Para quem conhece um pouco mais dessas questões mais de mundo espiritual, sabe que nas colunas espirituais, normalmente, as pessoas se comunicam por telepatia. E aí é uma complicação quando a gente ainda não tem um domínio do nosso pensamento. Porque passa uma pessoa, você pensa sobre ela e ele está te ouvindo, né? Então, às vezes fica até constrangedor se você não sabe comandar seus pensamentos. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito importante, já de estar trabalhando as pessoas que eventualmente queiram desenvolver essa capacidade de telepatia, é a suspensão do julgamento. É uma coisa que a gente aprende no coaching, é uma coisa que serve para a vida. Nós temos que suspender o julgamento, parar de julgar o outro. E para entender até um pouquinho melhor, para a gente diminuir o julgamento sobre o que o outro está pensando, é importante a gente entender como é que se processa os pensamentos. Na verdade, o pensamento, de tudo que eu já estudei, o pensamento não é gerado no cérebro, ele é no nosso espírito, na nossa alma que pensa. E o cérebro é um computador orgânico de altíssima capacidade que nós utilizamos. Mas ele também é um receptor e um emissor de pensamentos. Então, grande parte, muito mais do que vocês imaginam, dos pensamentos que passam na nossa cabeça não são nossos. Eles estão sendo captados do ambiente de outras pessoas. O que importa não é se o pensamento está passando ali, o que a gente está gerando de pensamento. O que mais importa é se a gente vai se deter naquele pensamento, se a gente vai fomentá-lo para crescer e fazer outros pensamentos em volta daquele dali. Ou se a gente vai rechaçar, não quero pensar nessas coisas. E a gente vai escolhendo. Isso com treinamento a gente vai escolhendo. Então quando eu consigo ouvir o pensamento de outra pessoa, eu não julgo tanto o pensamento, porque está passando ali na cabeça dele. Quem pratica meditação sabe disso, o pensamento está passando ali, você passa a parar de se importar com o pensamento em si, só observa. Se não te interessa, joga fora. Se não te serve, é um pensamento negativo, joga fora. E não alimente ele e foca naquilo que é importante. Então eu percebo isso já, comecei no ano passado, percebi um pouco mais isso, já com um outro grau de maturidade, comecei a ouvir algumas pessoas pensando, não tão ostensivamente quanto foi há 10 anos atrás, mas já com uma outra maturidade, já olhando que sem julgar o fato da pessoa estar pensando aquilo. Às vezes pensando coisas de mim, mas é até engraçado e não comento com eles para não ficar constrangendo eles, né? O importante é que a gente trabalhe e pense mais nessa questão de não julgar o outro e entender que essa questão do pensamento, ele vem e vai e você que escolhe o seu caminho. A gente pode trabalhar quando quiser, em treinamento disso. Mas é importante começar só dando esses toques para depois a gente ter realmente condições de utilizar a telepatia de uma forma que possa ser útil de verdade. Obrigado.